Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Ó, tem uma galera na política com mandato, hein? Uma gente muito, mas muito ruim mesmo. Gente cruel, maldosa. Gente que sente prazer em ver o sofrimento dos outros. Sádicos. Essa é a palavra. Gente que está lá na Câmara dos Deputados e que achou um jeitinho agora nesse final de ano de cometer a última maldade antes de entrar de férias. E essa maldade foi cometida com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que está aí com processo de cassação, em vias de ser votado, e vai passar os próximos 40 dias, período de férias, agoniado, sem saber o que vai acontecer com o mandato dele. Esse tipo de situação, deixar o cara assim, passar as férias todas, sem ter acesso às informações do processo, é de uma maldade assim, tremenda. Isso aconteceu por quê? Porque o relator do processo de cassação já declarou o voto dele, se ele é a favor ou contra a cassação do Glauber, mas ele fez isso de forma sigilosa, não abriu o voto. E aí vai ficar sigiloso durante todo o período de férias, e esse voto só vai ser lido na volta, 1º de fevereiro do ano que vem. De agora até lá o Glauber vai ficar sem saber o que vai acontecer com ele. Ah, ele é valente, ele é corajoso, ele enfrenta e tal. Sim. Mas é óbvio que o cara também vai passar esse tempo agoniado. E isso eu não tenho dúvida nenhuma de que foi de propósito. Vou te contar o que aconteceu nesse processo do Glauber, nesse período todo, desde que ele foi denunciado, por que ele foi denunciado. Vamos relembrar essa história, porque essa certamente vai entrar para a história como uma das maiores perseguições que já fizeram dentro da Câmara dos Deputados. Vem comigo que eu te explico direitinho. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o português. E o juridiquês também, nesse caso. E ó, te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no grupo de Zap, entendeu? Eu sempre mando o conteúdo primeiro lá. Quem está lá recebe antes. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho aqui. Isso é um trabalho de jornalismo independente, sem patrão. Aliás, o patrão é você que me dá audiência. E é por isso que eu conto com a sua colaboração. Você pode contribuir sendo membro, aqui embaixo tem um botão, e tem essa chave Pix também, a maioria usa ela, inclusive. Tá? E se você não tem nada para contribuir, contribua com like, com comentário, dá o seu engajamento, que isso já é uma forma de remunerar também. Mas vamos nessa, vamos entender a parada. Seguinte, o Glauber divulgou um vídeo, agora no final da atividade parlamentar do ano, justamente contando essa novidade, quer dizer, o meu destino já está meio que selado, mas eu não vou saber até fevereiro do ano que vem. Vamos ver o que o Glauber falou rapidinho, tá? O vídeo não é longo, não. Gente, Glauber por aqui. Ontem, dia 20, foi o último dia para que o relator entrasse com um parecer no Conselho de Ética em relação ao processo movido contra o nosso mandato pelo Partido Novo. Ele deu a entrada no parecer no sistema, mas vai ficar sob sigilo até a primeira sessão do Conselho de Ética em fevereiro. O que eu posso fazer? Eu achava que isso já deveria ter sido disponibilizado, não só para mim, mas para os demais parlamentares do Conselho de Ética e para que vocês saibam também o que ele apresentou como voto. Mas está sob sigilo, 2025 está logo ali, em fevereiro a gente vai saber o que ele colocou. Eu queria agradecer a solidariedade de cada um e de cada uma de vocês. Vamos firmes, enfrentar esse processo em fevereiro e mostrar que a perseguição de Lira, MBL e companhia não pode prevalecer. Um abraço forte. Tá aí, com isso, a gente está vendo a ameaça de um dos principais deputados, um dos melhores deputados do Congresso Nacional, correndo o risco de perder o mandato. E aí, assim, o motivo é o mais absurdo de tudo. Isso, para mim, é o que torna tudo mais indignante, porque você percebe que foi feita uma armadilha, o Glauber acabou caindo nessa armadilha, e aproveitaram isso para pedir a cassação dele. Por quê? Porque ele enfrenta os poderosos, ele bota o dedo na cara do Lira e fala as coisas que o Lira não gosta de ouvir. E não só o Lira, outros políticos, principalmente os extremistas de direita, e essa galera do centrão que vive se juntando com os extremistas. E aí o Glauber aponta mesmo, e por conta disso está passando por essa situação. Mas o que rolou, afinal de contas? Qual foi essa armadilha? Eu vou detalhar para você, porque assim, você deve saber que é porque ele botou um cara para fora na base do pontapé lá na Câmara, e é por isso que ele está sendo processado. Mas eu acho que você precisa entender todo o contexto dessa história que levou a esse episódio que está sendo usado para pedir a cassação dele. Primeiro, claro, vamos lá ver o vídeo do episódio em si que levou ao pedido de cassação. Esse sujeito que está aparecendo na imagem aí de costas é o Glauber, de frente é um tal de Gabriel Costernaro, é um cara do MBL,
que é um provocador profissional. Profissional, por quê? Porque o cara trabalha no MBL, ele deve ganhar a vida fazendo isso, né? Trabalhando para o MBL. E qual que é a atividade dele dentro do MBL? Provocar pessoas para ganhar visibilidade nas redes sociais e, quem sabe, virar político. Ele tentou esse ano, não conseguiu, vou te explicar isso também. Mas ele é um provocador profissional. E aí ele foi na Câmara, dentro da Câmara dos Deputados, provocar o Glauber. Já tinha um histórico, não é a primeira, não foi a segunda, nem a terceira vez que eles se encontraram. É processo que eu ganho com difamação. É difamação. De quem é difamação? De quem? Da sua ex-companheira? Ah, é isso? É isso? Da sua ex-companheira? Violência doméstica. Da sua parte, violência doméstica. E você vai ter violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? O processo que eu ganhei por difamação. Eles não sabiam? O processo que eu ganhei por difamação. Violência doméstica. Você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? É uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui pra fazer a defesa. Aí eu tenho até que interromper pelo seguinte. Você viu, primeiro eu estava falando de violência doméstica, por quê? Porque o Costenaro foi denunciado por uma ex-namorada por ameaçá-la, por xingá-la, assim, fazer ameaças contra ela. É violência contra a mulher. Né? Tem esse boletim de ocorrência, tem processo, assim, não sei como é que terminou esse processo, mas existe. E é disso que o Glauber estava falando. E aí o cara resolve colocar a mãe no meio. Você viu, começou a falar que a mãe do Glauber era corrupta, era safada, ele já tinha falado antes que a mãe do Glauber era safada. E olha, a mãe do Glauber, nesse dia aí, estava nas últimas, doente, quase morrendo com Alzheimer. Aos 75 anos de idade, o cara resolve botar a mãe para poder... Acho que assim, se até agora não consegui tirar esse cara do sério, agora eu vou conseguir. Vou xingar a mãe dele. E foi isso que esse cara fez. O que você faria? Pois é. Vamos ver o que o Glauber fez. Eu tô aqui pra fazer a defesa, viu, bonitão? Eu tô aqui pra fazer a defesa. Você é fraco, tu vai me ver muito aqui, tá? Vou te ver muito. Então vamos começar. Você é fraco, Vamos começar. as pessoas estão batendo no Vai seu. lá, levanta o apoiar aqui pessoalmente. O MBL, esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso e tem anotação por violência doméstica. E tá vai na filha não, meu capitão! Aí, nitidamente, o Glauber perdeu a paciência. Pô, minha mãe também não, né? Aí, enfim, queria de todo jeito botar o cara para fora da Câmara, até porque o cara não é deputado. Estava dentro de uma área dos deputados federais que você não entra, simplesmente tem uma porta aberta, você chega lá e entra. Tem que ter autorização para entrar, né? E tem que ser autorizado por um deputado. E aí ele estava lá dentro fazendo essa provocação. Aí o Glauber perdeu as estribeiras. Olha isso, deputado federal. Aí você viu um carinha, né? Que isso, deputado federal, filmando, ou seja, o objetivo tinha sido atingido. O Glauber perdeu a paciência, expulsou o cara, empurrando e dando uns pés na bunda dele, nada que tenha machucado, né? Você viu. E aí o outro lá filmando, ou seja, fizemos o gol, conseguimos tirar o Glauber do sério. Segue. Dali eles foram levados para a Polícia Legislativa e foi feito um boletim de ocorrência contra o Gabriel Costenaro, por conta das ofensas, da injúria, das coisas que ele falou pro Glauber, provocar até tirar o Glauber do sério. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado.
Para com isso. Vem cá. Isso não vai. Vem cá. Mas eu quero isso. Pronto. Mas agora vai ter isso. Deixa. Vai sair com o pé na bunda. Já deu. A vaca apareceu em cima da cena, não. Deixa não. É isso, deixa não. Vai sair com o pé na bunda. Pela mãe de quê, cara? Agora ele teve que querer. Não, deixa parar. Calma, pelo amor de Deus, calma o que ele quer, calma. É isso que ele quer. Pronto, pode agora é isso que ele vai ter. Não, vem cá. Deixa a polícia, deputado. Deixa a polícia. O cara tá agredindo o deputado aqui, ó. Esse cara que tá agredindo aqui, ó. Prender ele, ó. Prende esse moleque aí, ó. Vai embora. Agora não, cara. Ele agrediu o deputado, chama de burro. Tem que prender esse cara. Vai pro depô. Ele vai pro depô. A sua mãe de militante nosso. Calma aí. Como é que vai pro depô, meu irmão? Você vai pro depô. Ele vai pra delegacia. Agora eu vou pro depô, onde é que Deixa eu prender o cara. Ele vai. Não, ele vai pro depô. Polícia chegar aí, ó. Finalmente. Meu irmão. Você apareceu, vai com um chute na bunda. Muito bem, deputado. Vamos lá. É isso. Calma, deputado. Vamos lá pra Vai delegacia. com um chute na bunda igual você foi hoje. Aqui você não pode fazer qualquer coisa que não. Vai ameaçar a velhinha agora aqui. Seu babaca. Vai ameaçar a velhinha. Babaca. E foram para a delegacia. E aí que veio a reviravolta. Porque depois que eles foram para a delegacia, o Glauber voltou para dentro da Câmara e encontrou o Kim Kataguiri, que é o líder do MBL, ou seja, o chefe daquele provocador. E aí bateram boca de novo. Entra com o processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Só quero defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro baixa a mão. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Vou baixar não, vem fazer eu baixar. Vem fazer eu baixar. Vem fazer eu baixar. Vem fazer eu baixar. Tá bom, vem fazer eu baixar. Tá fazendo muito. Tá fazendo. Terminou aí, bateram boca e tal. Você viu que foi o Kim que começou a ir pra cima dele, né? Baixa a mão aí e tal, porque o Kim que provocou, tentou provocar uma agressão física ali e ele se fez de vítima, né? Aí, do que eles estão discutindo aí? Ah, defensor de nazista, e o Kim falando, vou te processar por isso. Por quê? Eles estão se referindo a isso aqui, né? O Kim Kataguiri foi num podcast, essa pessoa que está aqui, ó, de costas, é a Tabata Amaral. Ela faz uma pergunta para ele e ele responde. Olha só. Pesado. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Sim, ele acha que a Alemanha deveria permitir a existência de um partido nazista. Pessoas serem nazistas legalmente. É disso que estavam falando. Enfim, e aí, oposição pede cassação de Glauber após chutes e militantes do MBL. O deputado Kim Kataguiri, esse aí, defensor de nazista, o PL, o partido do Bolsonaro, o Partido Novo, que é o bolsonarismo de sapatênis, que é outro partido fascista disfarçado de Partido Democrático, entraram com pedido de cassação do mandato do Glauber por quebra de decoro parlamentar. Por quê? Porque onde já se viu o deputado expulsou a pontapés um cidadão comum de dentro da Câmara. Cidadão comum, né? Enfim. Esse não foi o primeiro encontro do Costernaro com o Glauber. O Glauber faz uma coisa, toda semana, no Rio de Janeiro, ele faz uma coisa que chama de prestação de contas do mandato. Não só ele, o pessoal do PSOL faz isso. Eles vão para uma praça lá no centro do Rio de Janeiro
e vão prestar contas daquilo que eles fizeram ao longo da semana. Ah, apresentei o projeto de lei tal, defendi tal coisa na tribuna, vamos nos mobilizar a favor de tal tema, contra tal tema. Ele presta contas para a sociedade, uma coisa que a gente tem que bater palmas, né? Só que tem um detalhe. Com frequência, esse sujeito vai até os locais onde o Glauber está fazendo a prestação de contas, conversando com as pessoas, para provocar o Glauber e também para provocar outras pessoas que estejam ali com ele. Também tentando apanhar, para ver se sai uma agressão filmada e o cara se faz de vítima. Esse episódio aí, ó, era um episódio da campanha eleitoral. O Glauber tá aqui, ó, o Glauber tá aqui no fundo, tá vendo aqui onde tá o mouse? O Glauber fazendo campanha no centro do Rio, panfletando, conversando com as pessoas, defendendo as suas ideias, e o Costenaro foi lá bater boca com as pessoas que estavam com o Glauber. Também é curtinho o vídeo, ó, mas repara bem na postura desse provocador. Você fala baixo comigo. Você fala baixo comigo. Por quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Encosta aqui. Encosta aqui. Encosta aqui. Esse cara aqui ganha 46 mil reais. Encosta aqui. Ele está pedindo para apanhar. Ele pede para ser agredido. Esse é o objetivo. Ele vender bandido. Eu não sou safado, não. Safado é quem agride a população. Que ganha 46 mil reais pra ficar chutando a população de safado. Por quê? Porque você é safado. Tem cara de safado. Safado é esse aí. E aqui. Vai, encosta aí, irmão. Encosta aí. Tá vendo? Agora ele provoca outro, para ver se o outro agride ele. Ele precisa de uma agressão. É parte do modelo do MBL de agir politicamente. Tá ficando nervosinho? Fica nervosinho não, treme não, irmão. Treme não, irmão. Treme não. Pô, você é advogado nessa universidade, né? Você defende de vagabundo da UERJ que defenderam a UERJ lá, né? Explica ali que você é advogada de bandido lá que defendeu a UERJ. Fala aí. Ih, advogada de bandido. Foi preso, né? Detido lá, né? Passou frio lá. É safado, é miliciano. Miliciano? Eu sou miliciano? Ih, o senhor tá gagá, hein? O senhor tá gagá, hein? Tá vendo? Ele provoca todo mundo para ver se alguém dá uma porrada nele. Ele tenta, ele faz de tudo. Ele sabe que ninguém vai matar ele, né? Ele vai ganhar um olho roxo e ele acha que com isso ele vai ganhar voto, porque ele foi candidato a vereador também. E isso aí é um método tradicional do MBL, tá? E não só esse o método. Eles têm, esse Gabriel Costenaro faz parte de um grupo chamado Inimigos Públicos. MBL pede pix, faz caravana e vai para cima da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, assim, eles organizam, tipo, excursões para encher o saco de estudantes universitários, que eles acham que é tudo esquerdista e tal. Então, eles pedem pix nas redes sociais, recebem pix para bancar as passagens, aí eles vão para uma universidade federal encher o saco. Já fizeram isso em pelo menos duas, na Federal do Paraná e na Federal de Santa Catarina. Esse episódio da Federal de Santa Catarina ficou até famoso, porque eles invadiram lá um prédio que está assim, semi-abandonado. Na verdade, ele foi abandonado, porque foi abandonado em 2020, porque falta de verba, que o Bolsonaro não mandava verba para poder fazer reforma na universidade, eles tiveram que abandonar esse prédio, que era um prédio de um centro de convivência. O prédio está todo detonado, né? E foi abandonado. 2 anos depois do abandono, alguns estudantes falaram, não, vamos usar esse prédio mesmo abandonado. O que começaram a fazer? Aula de karatê, começaram a assistir, fazer sessão de cinema, até jogo da Copa do Mundo assistiram lá, montaram um telão e tal. Mesmo com o prédio abandonado. E aí o MBL faz o quê? Ele vai nesses lugares, pinta 2, 3 paredes de branca, porque está tudo pichado, como se eles estivessem reformando o prédio. Ah, viemos aqui acabar com o vandalismo. Pinta 2 ou 3 paredes, faz vídeo, faz foto, publica nas redes sociais do MBL e fica provocando os estudantes que estão lá no local. E isso aconteceu. Eles foram agredidos na Universidade Federal de Santa Catarina. Eles saíram alegando que houve tentativa de assassinato, né? Enfim, contando aquelas histórias que eles sempre contam. Nesse caso, olha os 4 que estavam lá na Federal de Santa Catarina. João Betega, que lidera o MBL no Paraná, Matheus Batista, Matheus Faustino e Gabriel Costenaro, né? Você viu o sujeito aqui, né? Olha lá, ó, esse aqui. Vou continuar aqui. A gente está juntando um dossiê sobre a Federal de Santa Catarina e isso vai ser levado à justiça. Ele está falando da agressão. A gente vai para cima da Universidade Federal de Santa Catarina, afirmou Alisson, que é um dos membros do MBL, numa reunião online que eles tiveram, que alguém gravou a tela e repassou isso aí para o jornalista. Questionado pela reportagem sobre o tom adotado contra a universidade,
a Alisson confirmou que o MBL vai mirar a universidade considerada a 9ª melhor do país pelo ranking global, papapá. Não vamos recuar e ninguém vai parar o MBL. Abusadinho, rapaz, né? Tem um trecho aqui que eu também queria te mostrar, que é o seguinte, ó. Tudo o que pudermos fazer contra a universidade, vamos fazer, declarou Alisson Pacheco, 32, líder do MBL em Santa Catarina, em uma reunião virtual com um pouco mais de 30 pessoas em 20 de julho. Dias depois de o movimento ter protagonizado uma confusão na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Esse episódio que eu estou comentando para vocês. Então, o próprio cara do MBL falou, tudo que a gente puder fazer contra a universidade, nós vamos fazer. E aí tem um outro trecho dessa reportagem que fala o seguinte, tá aqui, ó, considerado o maior núcleo do movimento no Sul, o MBL de Santa Catarina, escolheu a Federal de Santa Catarina como sua inimiga pública, de olho em 2024, quando pretende disputar uma cadeira na Câmara de Joinville, a maior cidade do estado. Então eles fazem isso para conquistar voto, para se eleger. Eles fazem confusão para que gente que gosta de confusão vote neles. E muitas vezes dá certo. Vamos pegar essa fotografia aqui, ó, esses 4. Esse aqui é o Matheus Batista, foi eleito vereador em Joinville, conforme era o plano do grupo. Esse aqui é Matheus Faustino, foi eleito vereador em Natal, no Rio Grande do Norte. Esse aqui é o tal do João Betega, que é do Paraná. Foi eleito vereador no Paraná. E só esse bobão aqui, o Gabriel Costenaro, que não conseguiu se eleger vereador do Rio de Janeiro. Então você vê que o método do MBL funciona. Funciona, porque eles conseguem se eleger, né? Federal de Santa Catarina chama a ação do MBL na instituição de invasão. Membro do grupo apanhou de estudantes. Então a própria Federal, a Universidade Federal, falou, eles entraram onde não podiam, vieram pintar paredes sem autorização de ninguém, vieram com um objetivo claramente de provocar e de tentar armar uma agressão que acabou acontecendo. E aí, por conta disso, por conta dessa galera, provocadores profissionais que foram lá provocar o Glauber 5 vezes, sempre nas praças, no Rio de Janeiro, e a 5ª vez foi essa dentro da Câmara dos Deputados. Tiraram o cara do sério completamente. Aí o cara reagiu. Mesmo assim nem partiu para agressão propriamente dita. Empurrou o cara, deu uns pontapés na bunda de leve para tirar o cara de dentro do ambiente da Câmara. Não deu soco na cara dele, não quebrou nada dele, não fez nada realmente grave. Depois de ser provocado 5 vezes, depois de ter tido a mãe sendo chamada de safada, de corrupta, a mãe do Glauber morreu menos de 20 dias depois daquele episódio em que os dois bateram boca e o Glauber expulsou ele da Câmara. 20 dias. Ela morreu por conta do Alzheimer. E o cara lá, a mulher estava lá nas últimas, doente, de cama, e o cara falando, tua mãe é safada, tua mãe é corrupta. Repito a pergunta para você, o que você faria? E também pergunto, se é motivo para caçar um deputado? Se claramente foi tudo armado para ele perder a paciência e partir para cima do cara? Então, esse deputado aqui, ó, Paulo Magalhães, acha que sim. Paulo Magalhães é o relator do processo no Conselho de Ética. Foi ele que relatou, achando que tinha mesmo que abrir o processo de cassação e acabou conseguindo abrir o processo. E agora, esse voto que foi depositado lá de forma sigilosa, foi feito isso por esse cara aqui. Esse sujeito é do PSD da Bahia, o partido do Kassab, inclusive é um partido que faz parte da base do governo, mas esse é uma das pessoas sádicas que eu falei no começo do vídeo, sabe? Porque assim, ele depositar o voto secreto só tem 2 objetivos. Impedir que a gente discuta esse voto durante as férias, né? Impedir que haja uma mobilização contra um eventual pedido de cassação e fazer o Glauber sofrer nesses 40 dias de férias sem saber qual vai ser o destino dele. Porque, óbvio, o cara pode ser valente o tanto que for, mas é o mandato dele, é aquilo para o qual ele dedicou a vida, ele é deputado federal. E agora ele não vai saber, antes de fevereiro, qual vai ser o destino dele. Então, assim, crueldade desse sujeito, maldade pura, maldade na alma mesmo, tá? E segundo o Glauber, esse cara aqui não é o único responsável por essa situação. Esse outro sujeito aqui, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados,
seria, segundo o Glauber, a pessoa que está por trás de tudo isso. Porque o Glauber já bateu boca com o Lira várias vezes, já chamou o Lira de bandido, na tribuna da Câmara, falando enquanto parlamentar, dizendo que o Lira sequestrou o orçamento, o que não é mentira. E o Arthur Lira, indiretamente, segundo o próprio Glauber, está agindo para que essa cassação aconteça. Glauber Braga acusa Lira de articular para sua cassação. Bandido. O Glauber disse que o Paulo Magalhães está agindo a mando do Arthur Lira, que os dois são próximos, são ligados, e que o relatório para cassar o mandato do Glauber segue a orientação do Arthur Lira. Você duvida? Então, eu também não. O Glauber empurrar para fora um provocador profissional que estava xingando a mãe dele e que já tinha feito isso outras 4 vezes no meio da rua. Esse cara que não é deputado, estava dentro da Câmara, esse cara ser empurrado para fora, não pode, quebra de decoro parlamentar. Essa é a Câmara que a gente tem, esse é o Conselho de Ética que a gente tem. Um dos melhores deputados do Brasil corre risco de ter o mandato cassado, porque a gente tem uma escória na Câmara dos Deputados, porque a gente tem um lixo de Câmara dos Deputados. Um esgoto ético, político e moral na forma de uma Câmara dos Deputados. É isso que a gente tem. Então, ó, fica ligado, fica atento, está tendo bastante evento de solidariedade ao Glauber, muita gente está se mobilizando, a gente não pode perder isso de vista, porque na volta do recesso vai ter o julgamento. E eles podem sim cassar o mandato do Glauber, porque é isso que eles querem. Tá? Eles não sabem lidar com o diferente. Eles usam armas, inclusive esse tipo de armadilha sacana de provocação, para simplesmente eliminar o diferente, tirar o diferente da Câmara dos Deputados. Eles querem a Câmara só para eles. Mas a gente não vai dar, não. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira. Um abraço para você. Tchau.